E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi, professor de matemática e de física, e eu tô aqui agora para nossa playlistzinha de geometria plana. E aí a gente começa hoje um estudo bem amplo, bem interessante e que cai em todas as provas. Não sei qual que é a prova que você vai fazer não, mas se tem matemática, tem geometria, vai cair triângulo. É muito raro não cair triângulo. Enem, AFA, Especialista, EPICAR, ESA, SpaceX, Coltec, Cefet, Colégio Militar, não sei qual que é, concurso público, vai cair triângulo. Triângulo, geometria plana, eles adoram triângulo. Triângulo é uma das matérias mais importantes. Nós vamos começar hoje com os conceitos iniciais, depois nós vamos passar para as especificidades. Teorema de Pitágoras, razões no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos e por aí vai. Beleza? Semelhança de triângulo. Então, depois disso tudo, aí você vai estar habilitado a resolver qualquer questão de triângulo. Nós vamos fazer muitos exercícios, nós vamos com muita calma. Essa aula de triângulo agora é só o início, beleza? Nós vamos ter várias outras aulas e a gente não vai fazendo um vídeo muito longo para não te cansar e para dar tempo de você fazer exercício, de você copiar a matéria, revisar, às vezes ver o vídeo umas 2 vezes, né? Os vídeos aí no máximo meia hora que a gente está fazendo. Então, dá uma lida, dá uma olhada, anota bem os conceitos. Os conceitos têm que estar na ponta da língua, tá? Tudo que eu falar aqui, todos os conceitos que tiverem aí nos slides, tem que estar na ponta da língua. Que se não tiver, não adianta você virar e falar assim, eu sei a matéria. Na hora de aplicar eu não sei. Não, peraí. Se você, aí eu te pergunto o conceito, você não está na ponta da linha. Peraí que eu tenho que olhar que está no caderno. Não, não tem que olhar que está no caderno, não. Eu tenho que te perguntar, o exercício tem que te falar e você já tem que associar na hora todos aqueles conceitos que tem que sair, beleza? Fica tranquilo, dá uma lida nisso, faz isso direitinho que você vai arrebentar na prova, tenho certeza, porque eu tenho tido muitos bons resultados com os alunos aí, os meninos têm cada dia ido melhor na prova, a gente tem tido várias aprovações, é motivo de muito orgulho ver todos esses meninos, né, e meninas indo bem aí, sendo aprovados cada dia mais, tá? E eu espero que você seja o próximo ou a próxima aí, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. Conceitos, elementos e classificação. Vamos lá. Vamos falar tudo que a gente precisa para você entender o que é o triângulo. Bom, se você não viu, dá uma olhada nas aulas de reta e por aí vai, segmento de reta. Então, o triângulo ele é formado por 3 vértices e 3 lados. Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui o apontador que é mais fácil do que eu ir rabiscando aqui. Eu tenho 2, 3 lados. Isso é um triângulo. Repare que esse cara aqui, esse ponto é vértice. Então, ele tem 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices. Isso aqui, esse segmento de reta aqui, que vai do B até o C, é o lado. O lado a gente representa por letra minúscula, os vértices a gente representa por letras maiúsculas. E além de vértice e lado, eu ainda tenho uma coisa importante que é o ângulo. O triângulo ele tem 3 ângulos. Aqui eu vou falar 2 coisas importantíssimas, já no primeiro slide, 2 coisas importantíssimas. Primeiro, a soma dos ângulos, eu vou chamar esse ângulo aqui de Azinho, de A aqui com o símbolozinho aqui em cima, o circunflexo em cima. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C dá sempre 180 graus no triângulo. O triângulo, sempre a soma dos ângulos vai dar 180 graus. Lembrando que você tem um ângulo interno, por exemplo, aqui é o A, é o ângulo interno. Outra coisa interessante, se você prolongar aqui, você vai ter um ângulo externo, tá certo? Esse ângulo externo aqui que eu vou chamar de alfa. Todo ângulo externo, cada ângulo externo de um triângulo, ele é a soma dos outros 2 internos. Então, esse alfa dos outros 2 internos tem que ser o que é interno a ele aqui, o A. Então, o alfa ele vai ser o B mais o ângulo C. Olha que coisa interessante. Você pode usar isso aí em muitos casos aí com ângulos. Você vai precisar de ângulos no triângulo, com certeza. Então, essa aqui era a primeira coisa que eu tinha para falar de importantíssimo com você. Aproveitei e falei aqui do ângulo externo. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Aproveitei e falei aqui do ângulo externo.
Mas a outra coisa importantíssima que eu tinha para falar com você é a condição de existência. Uma vez eu estava dando aula lá para o Cefet, e aí eu fui fazer um exemplo e falei, ah, gente, imagina esse triângulo aqui e tal. Aí coloquei os números lá sem prestar atenção e expliquei o que eu queria. E aí um aluno levantou a mão na primeira cadeira assim, aí eu falei assim, oh, pode falar, que foi? Qual foi o que você não entendeu que eu falei aqui? Ele, eu não entendi porque esse triângulo não existe, né? Aí eu, esse triângulo não existe. Então eu tinha dado um exemplo com um triângulo não existe. Toma cuidado com essas coisas. Por exemplo, o triângulo, imagina que você queira fazer um triângulo 1, mede 1 aqui, mede 7 e mede 8. Esse triângulo não existe. Porque o triângulo, para ele existir, igual a gente tem aqui, cada lado tem que estar entre a soma dos dois, a diferença dos outros dois em módulo, B menos C, e a soma dos outros dois, B mais C. Então, por exemplo, aquele triângulo que eu fiz aqui, ó, 1, 7 e 8. O 1, ele está entre diferença de 7 e 8, 1. Soma de 7 e 8, 15. 1 está entre 1 e 15? Não, aqui não é 1 menor igual, não tem o igual. Não pode ser igual, tem que ser maior aqui. Tá certo? Então, esse triângulo aqui não existe. Tá certo? Então, beleza. Então, isso é condição de existência. Cada um dos lados, então, o lado B tem que estar entre a soma dos outros dois, o A com C, e tem que estar entre o módulo que você pega só o valor, esquece o sinal, entre A e C. E o C, que é o terceiro lado desse cara, tem que estar entre o B mais A mais B, ou B mais A, e a diferença entre A e B, entre a diferença dos outros dois. Então, essa é uma coisa importantíssima de um triângulo, não esquece disso. Então, você tem a condição de existência, isso aqui é condição de existência. E você tem também que o triângulo, ele tem a soma dos ângulos internos igual a 180. A soma dos ângulos externos, lá em polígonos, você aprende que é 360, mas não vou entrar nisso, não. Esquece isso. Quando a gente vê polígonos, quando você for ver a aula de polígonos, você vai aprender isso. E o ângulo interno, ele é sempre, o ângulo externo, desculpa, o ângulo externo é sempre a soma dos outros dois. Beleza? Tranquilo, dos outros dois ângulos internos, sem ser aquele que ele é interno. Né? Que ele é externo, na verdade. Beleza? Vamos lá. Bom, os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados. E eu tenho três classificações, que eu tenho o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6. Beleza? Todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. Consequência também, todos os ângulos vão ser iguais. E todos os ângulos vão ser iguais, tem um valor específico, 60 graus. Porque os três são iguais. E os três têm que somar quanto? 180. Então, se um é x, o outro é x e o outro é x, tem que dar 180. Então, 3x é igual a 180, são três ângulos iguais a x. O x é igual a 180 dividido por 3. O x é igual a... 60, né? 60 graus. Eu falei dividido por 3, já coloquei o 3 ali. 60 graus, né? Essa história de falar e escrever é complicado, viu, gente? Beleza. Esse é o triângulo equilátero. Todos os lados e todos os ângulos vão ser iguais, inclusive os lados eu não sei o valor não, mas os ângulos com certeza são todos iguais a 60. Outro triângulo que a gente tem, a gente já viu o equilátero, agora a gente vai ver o isósceles. O isósceles, ele tem dois lados iguais. Beleza? Dois lados iguais. Então, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 5. Vamos ver se esse triângulo existe? O 5, ele tem que estar entre a diferença, 7 menos 7, 7 menos 7, e o 5 tem que estar entre a soma dos dois, 7 mais 7. Então, dá 0, menor que 5,
menor que 14. O 5 realmente está entre 0 e 14. Se você quiser fazer faz o teste aí, ver se o 7 está entre a diferença do 7 com 5 e a soma do 7 com 5, beleza? Mas esse é o processo. Beleza, ó, você já viu aí, quiser depois dar uma pausa aqui, volta e faz anota isso aqui. Isso aqui foi só para te lembrar. Ó, o seguinte, o que eu tenho que saber além do isósceles? Além de que ele tem dois lados iguais. Eu tenho que saber que ele tem dois lados iguais e o terceiro é diferente, né? E o terceiro diferente, se ele não for equilátero também, né? Se o terceiro for diferente, esses dois, o 7 e o 7, beleza? E esse aqui é o que a gente chama de base. Então, o triângulo isósceles, aquele que não é igual aos outros dois, ele vai ser chamado de base, beleza? E outra coisa importante é que os ângulos da base são iguais, beleza? Então, imagina que eu falo para você que esse triângulo aqui é isósceles, que isso aqui é igual a isso aqui, que esse ângulo aqui é 50 graus. Que esse ângulo aqui é 50 graus. Bom, se ele é isósceles, esse ângulo é igual a esse, porque aqui é a base. Beleza? Então, se o ângulo aqui de cima é 50, então eu tenho que 50 mais o alfa é igual a 180. Então, 2α é igual a 180 menos 50. Então, 2α é igual a 130. O alfa vai ser o 130 dividido por 2, que dá 65 graus. Então, você já consegue aí achar o ângulo. Isso aqui é uma coisa que acontece demais para você ter que fazer, viu? Achar o ângulo da base aqui quando o triângulo é isósceles. Então, quando é isósceles, ele vai ter uma base, que é aquele que é diferente, e os outros dois estão ali. E lembrando que os ângulos da base aqui, eles são iguais. Beleza. Isósceles, dois lados iguais. E o escaleno? Três lados diferentes. Três lados e três ângulos diferentes. Repare que aqui eu tinha dois ângulos iguais. No equilátero, eram três lados e três ângulos iguais. No isósceles, dois lados iguais e dois ângulos iguais. E no escaleno? 3, 4, 5. Três lados diferentes e os três ângulos também vão ser diferentes, beleza? Essa é a classificação quanto aos lados, beleza? Vamos agora para a classificação quanto aos ângulos. Vamos lá. Bom, classificação quanto aos ângulos. Eles podem ser retângulos. O que é um triângulo retângulo? Você já aprendeu na aula de ângulos lá que ângulo de 90 graus é um quarto aqui de uma circunferência. Então, o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. O acutângulo, todos os ângulos dele são menores que 90 graus. Você não tem nenhum ângulo maior ou igual a 90 graus. Se for igual, é retângulo. Se for maior do que 90 graus, se tiver um ângulo, e não tem como ser mais de um, é obtusângulo. Então, o triângulo obtusângulo, ele tem aqui um ângulo maior que 90 graus. Imagina 100 graus aqui. Então, o triângulo obtusângulo, ele tem um dos ângulos maiores do que 90 graus. Uma coisa interessante aqui para a gente falar é o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo aqui, imagina um triângulo aqui obtusângulo. Tá vendo que aqui é 15, aqui, sei lá, 5, e aqui, vamos colocar aqui, ó, 5. Para chegar em 15 tem que ser 10. Então, eu vou colocar 11 aqui, ó. Que aí esse triângulo vai existir. Ó. Vamos ver se esse triângulo existe? Vamos pegar o 5. O 5 tem que estar entre a diferença do 11 com 5, dá 4. E a soma dos dois, que dá 26. Ok. O 15 tem que estar entre a diferença do 11 com 5, que dá 6. E a soma dos dois. Quanto dá 11 mais 5? 16. Existe. E o 11 tem que estar entre a diferença do 5 com o 15, que dá 10. E tem que estar... Agora está falando no 11, né? E tem que estar entre a diferença dos dois e a soma do 15 com o 5 tem que estar entre 10 e tem que estar entre 20. Então, satisfez. As três condições foram satisfeitas, então esse triângulo existe. Beleza, olha. Só para... O que eu estava querendo te mostrar aqui? Esse aqui é o maior lado, certo? Então, o oposto ao maior
lado. Esse aqui é o maior lado, esse aqui é o maior ângulo. Oposto ao maior lado está o maior ângulo. Isso é interessante, hein? Anota esse conceito. Anota esse conceito nesse slide. O oposto ao maior ângulo está o maior lado. Tranquilo? Consequência aqui também, o menor ângulo aqui vai estar oposto ao menor lado aqui. Beleza? Tranquilo? Isso é importante. Beleza? Vamos lá. Olha, gente, eu tenho aqui exercícios teóricos para a gente fazer aqui agora. Então, vamos ler aqui agora. Todo triângulo isósceles é equilátero? Bom, eu posso ter um triângulo isósceles. Todo triângulo isósceles é equilátero? Eu fiz um exemplo para vocês. 7, 7, 5. Ele é isósceles? Ele é equilátero? Claro que não, porque a base é diferente. Então, nem todo triângulo isósceles é equilátero. Agora, todo triângulo equilátero é isósceles? Sim, porque se ele é equilátero, vou botar aqui, 8, 8, 8. Ele é isósceles, ele é equilátero, tem todos os lados iguais, e vai ter dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, ele é equilátero e também é isósceles, beleza? Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Um triângulo escaleno pode ser isósceles. Não, para ser escaleno tem que ter todos os lados diferentes. Todo triângulo isósceles é um triângulo acutângulo? Todo triângulo isósceles... Ó, eu posso ter um triângulo assim, ó. 7, 7 e aqui 12. Não quer dizer que ele tem que ser... se ele é isósceles, não quer dizer que ele é acutângulo. Todo triângulo retângulo é um triângulo escaleno? Todo triângulo... Não, eu posso ter um triângulo retângulo que ele seja isósceles. Imagina 4 aqui, 90 graus. Agora, olha só que interessante. Todo triângulo retângulo é escaleno? Claro que não. Tem um triângulo isósceles, retângulo. Agora, o seguinte, o triângulo retângulo ele nunca vai ser equilátero, porque esse aqui sempre vai ser o maior ângulo, não vai ter ângulos iguais a ele. Né? Se é 90 graus, ele nunca vai ser equilátero, porque equilátero tem todos os ângulos iguais a 60 graus. Como ele tem um ângulo aqui de 90, ele não vai ser equilátero nunca. O triângulo retângulo ele nunca vai ser equilátero. Existe triângulo retângulo e isósceles? Claro, a gente acabou de ver aqui esse exemplo aqui agora. Existe triângulo isósceles obtusângulo? Sim, a gente mostrou esse exemplo aqui, ó. Beleza? Esse triângulo aqui existe? Faz aí para você ver. Né? Faz a continha. 7 tem que estar entre a diferença, entre 7 e 12, tem que estar a soma deles. O 12 tem que estar a diferença dos outros dois, e por aí vai. Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero? Claro que não. Ele pode ser escaleno. Eu pego um triângulo assim, né? Pego aqui 3,5, né? Por aí vai. A gente conseguiria um triângulo isósceles. Todo triângulo acutângulo. Não, eu conseguiria um acutângulo que fosse escaleno. Isso não tem nada a ver. Muito falso isso aí. Beleza? Então tá. Bom, gente, então esse exercício aqui eu até sair da tela para a gente poder fazer a continha direitinho e você prestar mais atenção no exercício. Olha, se o triângulo ABC é isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais, de base BC. Então, ele falou que o BC é a base. Isso aqui é a base. Consequência, esse cara é igual a esse. Determine o x. Então, olha, o 2x menos 7, ele é igual ao x mais 5. E isso aqui virou uma equação do primeiro grau, né? Que você já sabe resolver, né? Se não sabe, depois dá uma olhada nas aulas de equação do primeiro grau, beleza? Para aprender a resolver isso. Agora a Flavinha agora está craque em equação do primeiro grau, ela já sabe que o x vai ficar de um lado e o que não for x do outro. Então, esse x aqui vai passar para o outro lado. Quando passa para o outro lado, passa como menos x. E o 5 estava aqui, já estava do outro lado. O menos 7 vai fazer o sentido inverso do x. Ele passa para o outro lado também, trocando o sinal, mais 7. Então, 2x menos x dá x. 5 mais 7, 12. Então, o x vale 12. Ah, então esse lado vale 12? Bom, o exercício pediu o x, né? Mas se o exercício tivesse te pedido o lado AB, o que você ia fazer? Você ia fazer aqui, ó,
quanto que é o lado AB? 2x menos 7. Então, você faria 2x menos 7. Gente, o exercício já acabou aqui, viu? Só estou te mostrando caso ele tivesse te pedido outra coisa. 2x menos 7, que é o lado AB. Então, você vem aqui, ó, 2 vezes... Quanto que é o x? 12. Então, é 2 vezes o x, 2 vezes 12, menos 7. Dá 24 menos 7. Isso aqui dá quanto? 24 menos 7. 24 menos 7 dá 17. E se você fizer aqui, substituir o x aqui, 12 mais 5. 12 mais 5, 17. Tanto aqui quanto aqui, deu 17. Então, ótimo. Realmente você acertou, porque tinha que dar o mesmo valor nos dois. Porque era um triângulo isósceles. Vamos lá para o próximo? O triângulo ABC é equilátero. Determine x e y. Bom, se ele é equilátero, isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou igualar isso a isso. Por que eu vou igualar isso aqui a isso? Porque aqui tem uma letra e aqui não tem letra. A letra vai ficar sendo só o y. Porque se eu igualar esse aqui a esse aqui, eu vou ficar com x e y. Isso não me resolve. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó. 15 menos y igual a 9. Menos y, vou já deixar o menos y aqui. Tá vendo? Quem vai passar para o outro lado... Gente, olha só, o menos, ele é do y. Na hora que você joga o 15 para o outro lado, o menos fica, viu? E aí o 15 estava positivo, passou negativo. Então, ficou menos y igual a menos 6, porque 9 menos 15 eu subtraio e dou o sinal do maior, quando os sinais são diferentes, o maior é o menos 15. E aí ficou menos y igual a menos 6. Não posso deixar o y negativo, multiplico por menos 1 dos dois lados, ou seja, troco o sinal de todo mundo. Então, ficou y igual a 6. Esse já é o valor do y. Agora, eu vou igualar o 9 ao 2x menos 7. Eu vou fazer aqui em cima. Ó. 2x menos 7 é igual a 9. 2x é igual a 9. E o menos 7 passa para o outro lado como? Passa mais, né? Então, o 2x, 9 mais 7, 16. O 2 agora está multiplicando o x, passa dividindo. Então, o x é igual a 8. Vamos fazer a conferência? Isso aqui vale 9. Esse lado aqui também tem que dar 9. Então, 2, quanto que é o valor de x? 2 vezes o x. Quem que é o x? 8. 2 vezes 8, menos 7. Então, dá 16. Menos 7, que dá 9. Opa, deu o mesmo valor aqui. Tinha que dar, porque o triângulo equilátero, todos os lados têm que ser iguais. Aqui o 15 menos, quem que é o y? O y a gente viu que é 6 aqui. 15 menos 6 deu 9. Então, esse lado aqui deu 9, o outro lado deu 9, o outro lado deu 9, todo mundo deu 9. O triângulo é, quando todo mundo é igual, equilátero. Inclusive, esse ângulo aqui, quando é equilátero, é 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus. Todos os ângulos são iguais. Beleza? Aprendeu essa parte conceitual? Ok? Então, beleza. Ótimo. Muito bom.